Sobre esse vídeo aí denominado Audiência Caso Beatriz Advogado do Acusado versus Mãe da Criança Morta, da TV Guararapes, eu quero dizer o seguinte: o advogado diz que não foi o Marcelo que praticou o crime porque não seria possível ele entrar e sair do colégio sem ser visto. Isso não é verdade. Pessoas viram ele entrar e se dirigir ao bebedouro. Certeza, é ele. Não tenho dúvida nenhuma. A foto dele descendo as escadas. E eu já apresentei aqui no vídeo anterior. Sobre o fato dele dizer que apanhou e estava indo fazer exame de corpo de delito porque não aponta essas pessoas que bateram. Outra coisa que ele alega é que quando confessou foi coagido e por isso falou. É uma grande mentira isso, ele falou espontaneamente e inclusive falou que já acompanhava Dona Lucinha nas redes sociais, como ela mesma soube depois. Na minha opinião, ele não apanhou, mas se tivesse apanhado teria sido bem feito para largar de ser canalha e ser um homem de assumir seus erros. Ele mesmo falou que fez isso porque estava bêbado e podemos comprovar isso porque no vídeo onde ele aparece tirando a faca do calçado ele se encosta no muro e parece vomitar, como eu já falei aqui. Outra prova é o depoimento da mulher que se relacionava com ele e disse que ele confessou a ela que praticou o crime. Como ela iria saber disso se ele não contasse a ela? Se ele alega que foi coagido porque não pede proteção e aponta os nomes de quem o obrigou a confessar, por que não foi coagido nada, então por que não fez exame de corpo de delito na época que foi preso? Ou foi coagido só no grito? Quer se fazer de vítima agora quem acredita em você, Marcelo? O mal do sistema do Brasil é que se permite que um réu minta. Isso nunca deveria acontecer e sim, como em outros países evoluídos, tem o direito de ficar calado, mas se abrir a boca tem que. A verdade é que não, pode falar o que quiser e depois voltar atrás, falando que não falou, que foi coagido, etc. Se fosse em outros tempos levava um tapão no escutador de jogo e virava gente. O pior é ver os advogados nessa também, querendo fazer gente acreditar nessa pataquada. Doutor, perca seu tempo não, nós não acreditamos. Diz que vai trazer perito famoso com novas evidências. Vamos ver isso, traga mesmo, mas traga alguma coisa relevante porque nós já somos macacos velhos nesta história. Tá igual o caso do advogado do Vanderlei que falou que tinha provas contundentes, bombásticas como ele mesmo dizia e até agora não apresentou nenhuma. Queremos ver essas novas evidências porque vocês vão ter que ser de circo para provar que não foi o Marcelo quem entrou no colégio. Sobre a faca realmente foi me falado em 2019 por um policial do caso que havia pouco material biológico para obter a identidade do suspeito. Eu até disse que havia um jeito de se obter a identidade dele apenas com o resultado e que se fosse o caso eu me disporia a ajudar fazendo a pesquisa, mas ele falou que não ia ser possível mesmo, que a quantidade havia sido muito pouca. Na realidade eu acho que não foi isso que aconteceu, houve descaso sim, tanto é que depois que Dona Lucinha pressionou o governador que ia reclamar dele no exterior, apresentaram o resultado e foram 124 suspeitos que foram apresentados, e um após o outro a polícia científica dizendo, não foi ele, não é esse. As pessoas falam, por que demorou tanto? A gente trabalha com ciência, a gente trabalha com tecnologia, mas é melhor você deixar um criminoso solto do que você prender um inocente. E foi isso que a polícia científica fez desde o princípio. Se ele já tinha sido preso em 2017 por esse crime contra uma menor, o DNA dele já deveria ter sido inserido no Banco Nacional de DNA desde aquela época. Com um pouco mais de dedicação teriam conseguido separar o DNA da vítima do DNA do suspeito e assim poderiam cruzar os dados já em 2017 e assim, resolver o caso em 2 anos e a angústia da família diminuiria. Então não adianta tentar vir nos convencer com essa conversa de que trabalham com ciência e tecnologia, porque a tecnologia brasileira neste aspecto está muito atrasada. Houve falha sim. E houve falha também em preservar o local do crime, porque se a escola não preservou, a polícia tinha que ter interditado de qualquer maneira. Eu falei e continuo falando que houve descaso, e falta de conhecimento da polícia de Pernambuco neste caso porque mesmo se não tivessem colocado no banco de dados do sistema prisional poderiam ter chegado à identidade do suspeito. Através da pesquisa por genealogia genética, a alegação do advogado que a identificação de Marcelo foi feita através de fotos nas redes sociais é risível, patético. Doutor, se não quiser ser motivo de chacota, não faça graça. Eu tenho aqui no meu Facebook prova que eu conversei com Dona Lucinha, em 2019.
a respeito do caso e ofereci minha ajuda no sentido de pesquisar a identidade do suspeito através da genealogia genética. Já que, a meu ver, eles não estavam sabendo o que fazer para chegar a ele e o tempo mostrou que era isso mesmo. Só depois de uma boa pressão fizeram alguma coisa porque só tem duas hipóteses para que não se chegasse ao meliante. Desconhecimento científico ou falta de vontade de resolver. Quantos anos se passaram até se chegar ao Marcelo? Quase 7. Um absurdo. Fora que Marcelo já era um meliante que roubava a mão armada e já havia tido um problema que envolvia menor de idade e estava condenado por isso. Vocês já devem imaginar o que ele fez, não é? Então, senhor advogado, sabemos do que seu cliente é capaz. Tem testemunha que ficou cara a cara com o meliante. Eu não acredito nesta hipótese de que alunos tenham planejado o caso. Além do incêndio que houve dias antes, não há indícios nenhum que eles tenham participado do incidente Beatriz. O colégio é culpado porque o fato ocorreu nas suas dependências. O evento nem foi comunicado à polícia. Será que foi comunicado ao Corpo de Bombeiros? Porque um evento desse porte tem que ter autorização e vistoria deles. O colégio deveria ter proporcionado a segurança adequada. Além de tudo, após o ocorrido, não prestou atendimento de nenhuma forma à família da vítima e agiu como se nada de anormal tivesse ocorrido ali, inclusive retomando as aulas no dia seguinte. O colégio também acusou a polícia de ter apagado as imagens. Na realidade, vemos que Alinson, o acusado pela polícia de ter apagado as imagens, entra numa sala olhando desconfiado para todos os lados, como se sabendo que estava fazendo algo errado. Como relatei em vídeo anterior, Alinson não era funcionário do colégio como se propaga. Tinha uma empresa com sua irmã de informática e era funcionário do Judiciário do Estado da Bahia, prestando serviços em Petrolina. Então, como eu demonstrei no vídeo anterior, o homem que entrou no colégio apresentava um problema de locomoção no dia. Quase imperceptível, mas se prestarmos atenção podemos ver que parece que ele quase mancava, ou tem um problema no pé ou uma perna mais curta do que a outra. O fato é que isso produzia um andar oscilante, fazendo com que ele jogasse o corpo ora para a esquerda, ora para a direita. Não sei se este foi um problema temporário, como por exemplo ter machucado o pé, mas pode ser que o problema é permanente e assim será possível mais uma prova, pois basta fazer Marcelo andar e se posicionar atrás dele para verificar se ele tem este problema de locomoção. Quanto à questão da motivação, é possível que além da bebida ele tenha utilizado algo a mais e esse algo tenha produzido um surto que o deixou completamente transtornado, o que o levou a usar de tanta violência. Essa seria uma das hipóteses, mas não me convence muito por 3 motivos. O primeiro é ele está muito inquieto olhando para todos os lados naquele vídeo onde puxa a moto para a calçada, como uma pessoa que sabe que está errada e vai cometer um delito. Talvez ali ele quisesse roubar a moto para poder fazer uma fuga depois. Não deu certo. Segundo, ele recebeu um telefonema e logo depois tomou rumo do colégio, como se tivesse uma missão a cumprir que lhe tivessem instruído. Terceiro, depois do crime ele se livrou do celular. Se não tivesse nada que o comprometesse ali, ele não teria motivos para isso. Isso leva-se a acreditar que foi algo planejado. O fato de haver um vídeo onde ele aparece conversando com pessoas da direção do colégio também levanta suspeitas, porque é estranho isso. O que ele teria a conversar com eles? Qualquer desculpa sobre isso é digna de se suspeitar. E num caso como esse, ninguém está livre de estar envolvido, até uma pessoa religiosa. Na religião também se esconde pessoas peçonhentas e capazes de fazer o mal. Uma última pergunta. Quem contratou o Alisson para fazer o serviço com as câmeras, já que ele, como empresário de informática e funcionário do judiciário, não teria como ser funcionário do colégio, e pelas características prestava serviços temporários? Será que a pessoa que o contratou para fazer o servicinho com as câmeras viu que pegou muito mal isso? Será a mesma que era da direção do colégio e agora está em Portugal? Perguntar não ofende, né? Canal do YouTube Ivete Meola. Comentários de notícias. Inscreva-se.
Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu Demais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal.